Bom dia, meu nome é Rodrigo Souto, eu sou diretor técnico da Clínica ProOnco Mulher e sou diretor científico do Instituto Oncomed. Nós estamos aqui hoje para falar sobre câncer de mama. Estamos aproveitando que esse mês é o mês do Outubro Rosa, é o mês de conscientização da população em relação ao câncer de mama. Infelizmente, apesar de todas as campanhas que nós fizemos, estamos fazendo, a mortalidade de câncer de mama no Brasil ainda continua muito alta. É esperado pelo INCA que 18 mil mulheres esse ano vão morrer de câncer de mama. E irão aparecer mais de 70 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. Então é extremamente importante a gente poder falar sobre câncer de mama. Não exatamente só em outubro, acho que a gente tem de falar o ano todo. O outubro a gente usa como foco de fazer várias ações para a gente poder dar apoio às mulheres e ensinar a maneira adequada de poder fazer a prevenção dessa doença que tanto mata no país. Uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na cabeça é que o câncer de mama, quando faz o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar e curar mais de 95% dos casos. Então é super importante a gente fazer o diagnóstico precoce. De que maneira? Uma é o autoexame. É importante a mulher fazer o autoexame para ver se consegue identificar alguma alteração na mama, como um nódulo na mama, uma depressão na mama, ou uma secreção sanguinolenta saindo pelo mamilo, algumas assimetrias. Isso é importante não só para você conhecer o seu corpo, saber se alguma alteração vai acontecer na sua mama, como chamar a atenção para qualquer uma dessas alterações. Associado a isso, o importante é a gente fazer mamografias em todas as mulheres acima de 40 anos anualmente. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza a mamografia de preferência digital, a partir dos 40 anos, todo ano. Pode se associar com ultrassom ou não e, eventualmente, a gente faz a ressonância magnética. Mas não só esses exames, não o autoexame como a mamografia, que vai fazer com que a gente faça uma boa prevenção. A gente consegue, com isso, fazer o diagnóstico precoce. Mas a prevenção mesmo é ter hábitos saudáveis, uma boa alimentação. A gente sabe que hoje a obesidade, a síndrome metabólica aumenta muito a chance de câncer não só de mama, como de endométrio e alguns outros tumores. Então é importante a mulher manter um peso adequado, não beber, não fumar. Em resumo, ter uma vida saudável para diminuir esse risco do câncer da mama. Porque os outros fatores que possam aumentar a chance de ter, como menarca precoce, menopausa tardia, ter poucos filhos ou não ter filhos, a gente não consegue exatamente fazer isso. Mas daquilo que a gente possa fazer, é importante a gente ter na cabeça todos esses cuidados com o corpo da mulher. Quando a mulher identifica um nódulo de mama, a primeira coisa que tem de fazer é procurar o seu mastologista ou seu ginecologista. Daí ele vai avaliar para ver a necessidade de fazer uma biópsia ou não. E a biópsia pode ser por uma agulha grossa, que vai identificar onde está o tumor e tirar um pedacinho para mandar analisar. Isso se faz em clínica de radiologia com anestesia local. Às vezes os pacientes têm muito medo dessa biópsia, mas não é tão dolorosa como as pessoas falam que é. Tendo o diagnóstico de câncer de mama, a gente vai avaliar qual tipo de tratamento a gente vai fazer. Hoje em dia, o câncer de mama ele tem milhões de tipos de tratamento. Então a gente tem que definir se a paciente vai ser operada primeiro, ou se vai fazer quimioterapia primeiro, ou se vai fazer algum tipo de tratamento ou exames. Hoje, o tratamento do câncer de mama é individualizado. Primeiro, a gente tem que saber o tipo, a característica do tumor, a relação do tamanho do tumor com o tamanho da mama, e aí sim a gente vai diferenciar aquela paciente que vai fazer quimioterapia antes da cirurgia ou se vai fazer quimioterapia e avaliar depois se vai precisar fazer quimioterapia ou não. A mulher tem muito medo de fazer quimioterapia porque existe uma coisa do cabelo cair, da sobrancelha cair, e hoje nós temos algumas maneiras de diminuir a chance do cabelo cair, como uma touca térmica. A touca térmica se coloca durante a quimioterapia e diminui em quase 50% da chance do cabelo cair. E aqueles sintomas todos que os pacientes tinham de muito vômito, muito mal-estar, também com as medicações que nós temos hoje, com o avanço da quimioterapia, uma quimioterapia mais como terapia-alvo, você diminui muito esse risco dessas grandes complicações. Também temos a radioterapia. A radioterapia é um tratamento local que no máximo acaba queimando um pouco a pele da mama, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E as cirurgias? As cirurgias hoje são muito menos mutiladoras do que as cirurgias no passado. Antigamente a gente
quando fazia o diagnóstico de câncer de mama, a gente tirava toda a mama, tirava todo o músculo da caixa torácica, tanto o pequeno peitoral quanto o grande peitoral. Hoje, a gente não tem necessidade disso. Cada vez mais a gente faz cirurgias mais oncoplásticas, quer dizer, mais cirurgias que deixam uma preocupação da mama ficar bonita, deixar a paciente com a autoestima lá em cima. Então hoje a gente pode fazer a mastectomia, por exemplo, fazer reconstrução imediata com prótese. A gente pode ter milhões de técnicas que os cirurgiões plásticos fazem para poder deixar essa mama melhor. E falando em cirurgião plástico, uma coisa que a gente tem sempre de chamar a atenção é que ninguém pode tratar câncer de mama sozinho. Hoje o câncer de mama a gente faz com a equipe multidisciplinar. Não é para o cirurgião mastológico tratar a paciente sozinho. Ele tem de ter junto cirurgião plástico, oncologista, fisioterapeuta, nutricionista, a enfermagem, toda a equipe voltada exatamente para tratar com a melhor qualidade e humanidade a paciente com câncer de mama. Então, acho que é isso, acho que é o recado que eu tinha de dar. Acho que é importante salientar a mamografia a partir dos 40 anos, o autoexame, não ter medo do tratamento. Toda vez que a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar mais de 95% dos casos de câncer de mama, então não tem medo. É se tocar, se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da mente e bola para frente. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Daniele Florentino, sou fisioterapeuta oncológica. Iremos conversar um pouco sobre a nossa atuação na oncologia. A fisioterapia oncológica atua nas pacientes com câncer de mama em todas as fases do seu tratamento. O nosso trabalho inicia-se no momento já desde o diagnóstico para fins de observar a funcionalidade, a mobilidade, a força muscular e observar também as atividades que são exercidas pelos pacientes, tanto as atividades de vida diária como as de vida profissional. A partir disso, fazemos um mapeamento de estratégias para que esta pessoa possa se manter funcionalmente ativa, com menor impacto vinculado ao tratamento que está para vir. Após o diagnóstico e a partir do momento em que vai ser estabelecido qual tipo de tratamento, iremos trabalhar com esse paciente alguns objetivos. O tratamento, que inicia-se antes de qualquer tipo de modalidade terapêutica, nós iremos chamar de pré-habilitação. Nesta fase, iremos acompanhar, avaliar e fazer todo o movimento junto ao paciente para que ele tenha a mínima complicação, desde a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e aos cuidados paliativos. A fisioterapia no pós-operatório de câncer de mama, ele pode estar ocorrendo pré-cirurgicamente através de orientações, orientação à movimentação precoce e orientar como vai ser a recuperação após essa cirurgia. Ela acontece também já no dia seguinte da cirurgia, otimizando a movimentação logo que possível, estimulando também as mudanças posturais e otimizando que esse paciente possa se recuperar precocemente. Esse acompanhamento, ele acontece precocemente no que nós vamos chamar os 30 dias primeiros que seguem a cirurgia. Quando acontecem após, nós chamamos de fisioterapia tardia. Na quimioterapia, o fisioterapeuta, ele objetiva manter esse paciente com o mínimo de complicações, prevenindo a fadiga, que nós vamos chamar de cansaço, perda de massa óssea, massa muscular, que nós chamaremos de sarcopenia, e minimizar alterações vinculadas também a esse paciente para que ele possa manter a força muscular, flexibilidade, evitar alterações também gastrointestinais, dermatológicos, e nesse período é muito comum para os pacientes as questões vinculadas à sua autoimagem, tanto vinculadas à cirurgia quanto à própria quimioterapia, principalmente quando envolvem medicamento que gera uma fragilidade em relação à parte capilar e à parte de pelos, como sobrancelhas e cílios. Então, toda essa mudança do esquema da imagem desse paciente traz grandes repercussões frente à sua autoestima, à sua autoimagem e à sua sexualidade.
É muito comum nos pacientes que passam por tratamento de câncer de mama apresentarem alterações na sexualidade. Estas alterações nós vamos chamar de disfunções sexuais, que vai comprometer todo o ciclo da resposta sexual. Um deles chama-se alterações do desejo, que é vinculadas à imagem, ao cansaço, à fase do tratamento que eles se encontram. Isso vai estar impactando os demais ciclos que envolvem a excitação, o clímax, e também o orgasmo desses pacientes. Então a fisioterapia, ela faz todo um trabalho de identificar qual alteração da fase da resposta sexual está alterado e entender como que esse impacto está trazendo repercussões para a sua atividade sexual e o seu relacionamento. Fazemos o aconselhamento junto ao paciente e também ao seu parceiro. Uma outra alteração é envolvida no que se refere às alterações na mulher em relação ao ressecamento vaginal e o estreitamento do canal vaginal. Para isso, são feitas medidas para a melhora da lubrificação e mobilidade desse canal vaginal. Então, é de suma importância, além de pensarmos na recuperação do movimento de braços, da força do equilíbrio, todo esse cuidado pélvico vinculado à saúde sexual. Uma outra atuação se diz em relação à prevenção de alterações da pele durante a radioterapia, que nós chamamos de radiodermite. Atualmente, trabalhamos com recursos tecnológicos que envolvem o uso de terapia de luz, que chamamos de fotobiomodulação, para reparo tecidual. Esse recurso faz com que tenhamos uma menor alteração a nível da pele, facilitando uma menor resposta a nível da inflamação e potencializando a recuperação dos tecidos. Juntamente a isso, é feito todo um trabalho para manutenção, preservação da mobilidade do braço, que estará facilitando o posicionamento durante todo o tratamento. Uma outra abordagem são feitas para pacientes que apresentam psicodoença avançada e que o objetivo do tratamento é de oferecer a qualidade de vida. E nós estamos falando de cuidados paliativos. Nesse caso, a fisioterapia paliativa, ela tem como objetivo o cuidado e o olhar centrado no paciente para a gerência dos seus sintomas, alívio da dor, além de ter um olhar biopsicossocial e espiritual. O nosso cuidado é voltado à atenção ao paciente baseado nas suas necessidades e nos seus sintomas, para que ele tenha uma boa qualidade de vida. A fisioterapia no pós-operatório de cirurgia de câncer de mama, ela tem como objetivo a melhora da mobilidade, redução da dor e resgate das suas atividades diárias o mais precoce possível. Para isso, o fisioterapeuta ele faz uma avaliação no qual ele vai identificar se esse paciente apresenta alguma síndrome dolorosa que pode estar relacionada às alterações vinculadas ao sistema musculoesquelético, ao sistema nervoso periférico e ao sistema linfático. Dentre as alterações vinculadas com as síndromes dolorosas estão quadros de dor a nível muscular, pontos de gatilhos de dor, encurtamentos musculares, alterações cicatriciais que vão impactar na mobilidade do braço. Em relação à parte nervosa, muitas das vezes em pacientes que fazem cirurgias que englobam a abordagem da axila, em que pode ser realizado tanto a biópsia do linfonodo sentinela ou o esvaziamento axilar, esse paciente poderá desenvolver o quadro de dor no trajeto desse nervo chamado intercósteo braquial, onde o paciente pode apresentar alterações de sensibilidade, ou mesmo dor. Uma outra alteração que pode se apresentar também nesses casos é a chamada escápula alada, que é justamente a observação da elevação da escápula que vai impactar na movimentação ativa do braço. Uma outra condição dolorosa pode ser observada com a formação de cordões linfáticos, que são cordões ristos localizados preferencialmente entre a região da axila e a cirurgia, podendo estar também localizada na região lateral do tronco e na região anterior do tronco. O linfedema é uma das primeiras queixas em relação à preocupação em pacientes que fazem a cirurgia de abordagem axilar. O linfedema se trata de um extravasamento de líquido no interstício. Ele é dividido em fases
e nós podemos apontar alguns fatores de risco para o desenvolvimento do linfedema. As cirurgias que envolvem a axila, a realização de radioterapia em cadeias de drenagem linfática, bem como a quimioterapia que envolva a utilização de taxanos. Dentre as características do linfedema, a principal delas é o aumento do volume do braço, mas ele pode apresentar precocemente pelo simples fato de sentir uma sensação de peso nesse mesmo local. O linfedema vai ser dividido em fases, mas o mais importante é o paciente observar a alteração do volume, sensação de peso e observar alterações nas estruturas a nível da sua pele. Dessa forma, é importante iniciar o tratamento o mais precocemente possível para que ele possa ser estabilizado e adaptar uma malha compressiva e ele realizar posteriormente as suas atividades diárias e profissionais sem nenhum impacto. Em relação à atividade física e câncer, é de suma importância que ele ocorra desde o diagnóstico, que nós chamamos de pré-habilitação, e ele ocorra durante o tratamento, que nós chamaremos de habilitação, inclusive em cuidados paliativos. O que nós preconizamos é a realização de no mínimo 150 minutos de exercícios ao longo de uma semana. Os exercícios deverão ser realizados de intensidade moderada a intensa, principalmente vinculado ao tratamento oncológico. O planejamento desse exercício deve envolver tanto atividades aeróbicas quanto atividades de fortalecimento muscular. A realização desse tipo de atividade promove a contração muscular, a manutenção da massa muscular e prevenção também de diminuição da massa óssea, principalmente nos pacientes que estão em quimioterapia. Então é de suma importância que o paciente ele busque manter-se ativo ao longo de todo o seu tratamento oncológico para que ele tenha o mínimo impacto em suas atividades. Um dos pontos que nós observamos de maior interesse, mas muitas das vezes temos certa fragilidade em tocarmos, é sobre a sexualidade e o câncer. A sexualidade é entendida como uma condição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. E dessa forma, é importante falarmos sobre ela durante todo o tratamento oncológico. Observamos que isso gera muito impacto na vida desse nosso paciente, principalmente se ele mantém uma relação afetiva. Muitas das vezes é notório observar a dificuldade de abordar esse assunto, por tabu, por medo, ou mesmo de como ele vai ser entendido pelo próprio paciente, pelo próprio parceiro, pelos familiares e pela equipe. Estaremos aqui para te auxiliar. Essas alterações da sexualidade, elas vão desde a questão vinculada à autoimagem, tanto em homens como em mulheres, alterações vinculadas ao tratamento medicamentoso, que pode levar mais a uma fadiga, falta de disposição, alterações vinculadas à radioterapia, de acordo com o local onde está sendo aplicado o tratamento. Essas alterações da sexualidade, tanto em homens como mulheres, nós vamos chamar de disfunções sexuais. Nas mulheres, serão chamadas de disfunções sexuais femininas e nos homens, disfunções sexuais masculinas. Nas mulheres, elas são chamadas também de alterações geniturinárias, muitas das vezes vão ocorrer no período da menopausa, vinculadas também a alterações de dor, a relação sexual, diminuição da lubrificação e estreitamento vaginal. O homem, muitas das vezes, também tem um impacto vinculado ao desejo e também a questão da dificuldade de atividade ser mantida durante o ato sexual. Então, procure algum de nossos especialistas para que possamos construir com você uma rede de cuidado, atenção e escuta qualificada vinculada às suas necessidades. A partir disso, poderemos estabelecer um vínculo de atenção e de recuperação. Não tema, estamos aqui para ajudá-los e trazermos a sua melhor qualidade de vida. Olá, eu sou Vivian Ponte, sou oncologista. Vim hoje falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e a gente tem uma boa notícia, que quando ele é diagnosticado precocemente,
a gente tem mais de 95% de chance de cura. E isso é muito importante, por isso que a gente vem nas campanhas e sempre repetindo e reforçando essas informações para que a gente consiga cada vez mais disseminar essa educação da prevenção, para que quando a gente consiga fazer não só a prevenção, mas o diagnóstico precoce em fases muito iniciais, em que a gente tenha quase 100% aí de chance de cura das mulheres. Por isso é fundamental as mulheres conhecerem o seu próprio corpo para poder identificar alguma alteração que possa acontecer nele. Alguma retração do mamilo, alguma alteração da pele, né? Se sentiu algum nódulo. Então isso é muito importante para poder procurar ajuda. O autoexame ele é muito importante, até por conta dos intervalos que podem acontecer entre o exame e outro realizados na rotina, mas não substitui o exame do médico para poder solicitar a mamografia conforme a indicação de cada mulher, que tem algumas indicações da população em geral e algumas mulheres que têm um alto risco ou um maior risco de ter câncer de mama. Além do principal fator de risco, que é ser mulher para o câncer de mama, né? Porque lembrando que os homens também podem ter câncer de mama, só que o principal fator do diagnóstico é ser mulher, né? Com um número absolutamente maior. Além de outras atividades que podem prevenir, né? E a gente já sabe que algumas atividades, alguns hábitos saudáveis podem prevenir o câncer de mama, reduzem esse risco aí até 30%, né? Então, hábitos saudáveis como alimentação saudável, a manutenção do peso, exercício físico, são pilares fundamentais para se manter uma vida saudável e na prevenção do câncer de mama. Mas calma, se você recebeu o diagnóstico de câncer de mama, você não está sozinha. O tratamento do câncer de mama hoje é um tratamento multidisciplinar que começa com o médico que examina pela primeira vez até o oncologista do tratamento e várias especialidades interligadas entre si para que melhore não só o tratamento, quanto a qualidade de vida, né, durante esse processo. E a medicina vem evoluindo muito, e principalmente a oncologia. Então, assim, a cada dia a gente está em busca de novos tratamentos, de novas formas de tratar, para que essa qualidade de vida cada vez mais personificada, para que as mulheres tenham não só um tratamento melhor, como um desfecho melhor desse tratamento. Então não esqueça, o mais importante é manter seus exames em dia, manter um hábito de vida saudável e buscar orientação especializada quando necessário, porque os médicos possuem, além, né, de um olhar diferenciado, uma experiência para poder identificar e ajudar nesse processo. Não só em outubro, né, mas a gente lembrar que o diagnóstico precoce é muito importante, a prevenção tem que estar presente todo ano, porque o câncer de mama é um diagnóstico que vem crescendo, né, ultimamente. Então a gente tenha mais acesso ao diagnóstico, mais informação, para poder cada vez mais que a gente faça mais diagnósticos, mais precoce, para que a gente cure mais mulheres. Então, apesar das estatísticas mostrarem que o câncer está em aumento, em avanço, né, que os números vêm aumentando, a gente precisa fazer com esse futuro mude, né? Que essa estatística no futuro ela seja de uma forma diferente e a forma de fazer isso é mudando os nossos hábitos agora. Então, vamos juntas nesse processo, porque a prevenção e o cuidado sempre são o melhor caminho. E não esqueça, procure orientação sempre que necessário, principalmente daqueles profissionais que são especializados, que vão saber te orientar nesse caminho e vão dar a melhor diretriz para um melhor desfecho. Olá, sou Cristiane Cury, responsável pelo Serviço de Psicologia Oncológica da Oncomed. Vim falar hoje com vocês um pouquinho sobre o câncer de mama. Não precisa ser outubro, nem precisa ser rosa. Nós precisamos nos conscientizarmos que hoje são mais de 73 mil casos de notificações de morte sobre câncer de mama. Câncer de mama é o câncer que mais mata entre as mulheres. E não são só mulheres que são acometidas de câncer de mama. Homens também são acometidos de câncer de mama. Cerca de 1% de homens são diagnosticados com esse tipo de câncer. É preciso e necessário que possamos pensar e fazer algo com isso. Na década de 1990, começa-se a campanha do Outubro Rosa. A partir de uma paciente chamada Susan Komen, em 1980, a sua irmã, mobilizada com o seu diagnóstico, resolve se mobilizar e organizar uma fundação. Até que chega em Nova York a corrida com o símbolo do laço rosa e é aderida pelo país, por muitos outros lugares. Chegando ao Brasil somente em 2000, em São Paulo, quando o obelisco é iluminado, e depois chega o nosso Cristo,
e essa campanha vem cada vez mais adquirindo força. É preciso falar disso com naturalidade, é preciso entender a gravidade do assunto, é preciso entender que o câncer tem cura, mas é preciso se prevenir, é preciso olhar para isso, é preciso se cuidar, ter amor próprio, pense nisso. Prevenção é reflexão, prevenção não é apenas fazer autoexames, mamografia, é refletir de como temos levado a nossa vida, de que maneira atravessamos a nossa vida. A vida é breve, passageira e ela pode ser usufruída com qualidade. Se você tem dificuldades, peça ajuda. Se eu tivesse que dizer algo para alguém que foi acometido do diagnóstico, o que eu diria? Faça uma reflexão de como vem atravessado a tua vida, de que maneira vem usufruindo essa vida. E o que poderá fazer de diferente a partir de agora, buscando novas possibilidades, novas saídas para a sua vida. Se for difícil, peça ajuda, que você vai encontrar recursos e força para atravessar esse momento. Olá, eu sou Patrícia Reis, nutricionista especialista em nutrição oncológica e também nutricionista da Oncomed e da ProOnco Mulher. Quanto à alimentação e o estado emocional podem interferir num quadro de remissão de doença. Remissão é aquele paciente que passou pelo tratamento e agora está em controle. A gente tem comprovação científica que uma dieta que é chamada de dieta prudente, aquela rica em cereais integrais, baixo consumo de gorduras saturadas, frituras, produtos industrializados, ultraprocessados, alimentação rica em açúcar, carne vermelha em consumo constante, acima de 2 porções por semana, associada a um estilo de vida que não emprega e insere uma atividade física, hábitos de boa qualidade de sono, diminuição e controle do estresse, isso sim está relacionado com a possibilidade maior desse indivíduo vir a ter uma recidiva em um curto espaço de tempo, ou a gente ter, em qualquer momento desse acompanhamento, o paciente recidivando. Os trabalhos mostram que a dieta do tipo mediterrânea, existem alguns pontos no mundo onde as pessoas são mais longevas e também, não coincidentemente, se dizem as mais felizes do mundo. Nessas regiões, o solo é rico muito em alguns minerais e a qualidade de ingestão alimentar é diferenciada. Se consome mais cereais integrais, a parte proteica advinda principalmente dos peixes, o consumo de açúcares e doces é muito reduzido, e também uma associação do consumo de castanhas e sementes. Trazendo para o Brasil, a gente pode sim trazer esses hábitos do Mediterrâneo, porque a gente tem solo rico e também uma capacidade de, em cada região nossa brasileira, de oferecer frutos e vegetais riquíssimos em antioxidantes. Mas além disso, os povos do Mediterrâneo têm hábitos que são também conciliadores para essa diferença. Tem uma relação do 80. O que quer dizer isso? Eles se levantam da mesa, em média, quando já se sentem 80% satisfeitos. Eles não excedem em consumo alimentar. Alguns desses lugares, a prática de fazer tudo caminhando e caminhar também é muito comum. E eles têm uma outra prática, estar em convívio com o outro. Comer também é um ato emocional. Estar presente com o outro para repartir, compartilhar e estar em presença, em estado de presença, também interfere nessa qualidade de vida e impulsiona essas regiões para uma longevidade maior. Eles têm em média câncer 10 anos mais tarde do que a média nossa da população mundial. Por que eu disse que não é uma coincidência eles serem os países que se dizem também mais felizes? Porque quando você come menos produtos processados, ultraprocessados, mais
mais cereais integrais, não consome grande quantidade de açúcar, de gordura saturada, você modula mais positivamente a sua microbiota. Modulando a sua microbiota intestinal, ela tem uma correlação direta intestino-cérebro, diminuindo as possibilidades de quadros depressivos, por exemplo. Então, uma alimentação mais limpa vai te tornar mais saudável, serve como prevenção, também como adaptação durante o tratamento oncológico e muito fundamental e principalmente pós-câncer para que a sua alimentação te livre, te cuide e te diminua a possibilidade de recidiva de doença. Qual o padrão de vida e comportamental de pessoas que podem ter a maior propensão de virem a ter câncer? É muito complexo porque quando eu penso numa pergunta dessa, eu penso sempre em dissolver daquele que tem câncer e que acabou de ser diagnosticado com câncer do sentimento de culpa. A culpa é uma coisa que ronda aquele que acaba de descobrir a doença, perguntando o que eu fiz de errado para ter essa doença? O que eu poderia ter feito de diferente na minha vida para não ter essa doença? Então, a primeira coisa é, para quem esteja me ouvindo, esteja em tratamento e esteja com esta sensação, esse sentimento, não tenha culpa. Agora estamos aqui e a gente vai fazer daqui para frente o que for melhor. Todos juntos, uma equipe multidisciplinar, onde você é o mais importante membro dessa equipe multidisciplinar para que você tenha o melhor desfecho da sua jornada oncológica. Mas, dito isso, quando a gente olha o gráfico que o INCA nos aponta de causalidade de câncer, a gente tem 30% dos cânceres causados por fumo. É sabido e por isso temos tantas campanhas falando do porquê o cigarro deve ser evitado, porque não usamos mais fumar em ambientes fechados, porque a gente já sabe e ele tem uma relação direta com câncer, 30%. Só que 30% dos cânceres são causados por má alimentação, 5% dos cânceres são causados por inatividade física. Então, somando esses dois, 35% dos cânceres são causados por sobrepeso e obesidade e inatividade física. Não é uma questão estética, mas ter uma concentração maior de gordura no corpo advém muitas das vezes, claramente, de uma má alimentação rica em gorduras, em açúcares, com uma oferta calórica muito maior do que o gasto calórico daquela pessoa. Quando ingerimos uma quantidade maior de gordura, a gente modula hormônios em maior quantidade. Se aquela pessoa tiver uma propensão a vir a ter câncer, eu estou falando, por exemplo, dos cânceres de mama hormônio positivos, a gente pode estar alimentando essa situação fisiológica. Também ingerir uma quantidade altíssima, de calorias, uma oferta calórica muito alta, advinda dos açúcares e doces, vai produzir uma quantidade maior de insulina e essa, por sua vez, pode sim estar relacionada a alguns tipos de cânceres. Aí a gente tem mama, próstata e intestino que figuram entre os 3 primeiros cânceres com causalidade maior, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, o estilo de vida modificável, aquilo que a gente pode modificar, são hoje os grandes pesos na balança para se ter câncer. Genética responde a uma média de 10 a 20% dos cânceres. Então, eu linkaria aí sobrepeso, obesidade, inatividade física, fumo e também o consumo de bebida alcoólica, figurando aí como um dos grandes personagens que podem vir sim a corroborar com a possibilidade de um indivíduo vir a ter essa doença. Os piores e os melhores alimentos para quem tem câncer. Que pergunta! Vamos ser bem rápidos e práticos. Os melhores alimentos: frutas vermelhas arroxeadas, vegetais verde folhas escuras, castanhas e sementes e fibras. Dentro deles, se eu pudesse elencar, eu colocaria em top 1 as fibras. Consumir fibras vai minimizar o contato das toxinas que a gente ingere, que a gente metaboliza com a parede do intestino. Controla também a produção de hormônios, respostas metabólicas, faz o intestino funcionar.
para quem está fazendo quimioterapia, esse intestino funcionante diariamente também libera essa carga tóxica da quimioterapia, trazendo menos possibilidade de você ficar encharcado pelo tratamento com o passar do tempo. As fibras tornam o nosso corpo mais funcional, mais ativo e modulam também a microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no nosso intestino, que elas têm que estar sempre bem cuidadas, saudáveis e íntegras. O uso de medicação, estresse, má alimentação mata as bactérias boas e só ficam vivas as bactérias ruins. Isso se chama disbiose. E a disbiose intestinal vai contar negativamente para todo o processo de saúde dessa pessoa que está agora passando por um tratamento oncológico. E eu vou botar um só dos piores alimentos para quem tem câncer. Eu vou falar os embutidos, e aí entram todos: salames, mortadelas, presuntos, mas Patrícia, até aquele blanquê de peru, peito de peru, que prescrevem para quem está de dieta, inclusive ele, é permitido pela vigilância sanitária que esteja contido ali nitratos que, quando entram em contato com o meio ácido do estômago, liberam e se transformam em nitrosaminas. As nitrosaminas são substâncias reconhecidamente cancerígenas. Então, o ideal perfeito é nunca mais ingerir embutidos estando você passando por essa questão, por esse problema que hoje você enfrenta, mas também para a gente pensar em questão preventiva, o ideal é que a gente não faça o consumo.